Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar, irmãos e irmãs. Nós estamos no quarto domingo da Quaresma, e por isso, ao celebrarmos este domingo, um domingo especial, importante para essa nossa caminhada quaresmal. Por quê? Porque é um domingo que vai nos dar a expectativa, vai nos dar a esperança de alcançarmos aquilo para o qual estamos caminhando, nos preparando, que é para bem celebrar a grande festa dos cristãos, que é a Páscoa. Por isso que, quando nós iniciamos a caminhada quaresmal, lá atrás, na quarta-feira de cinzas, eu disse, aqueles que vieram à missa devem recordar, que nós estaríamos entrando no deserto. E esse deserto é o deserto onde realmente todas as coisas são mais difíceis do que o cotidiano da vida normal. No deserto se tem muito sol, no deserto se tem muito frio, no deserto se tem sede, se tem fome, no deserto não se tem muito conforto. O deserto é uma experiência de sacrifício, e por isso nós todos estamos caminhando com essa experiência de sacrificar-se, a ponto e a maneira de entender que sim, o sacrifício me eleva, o sacrifício me corrige, o sacrifício me santifica. Mas a liturgia, sendo a igreja como uma mãe, oferece a todos nós, participantes, retirantes nesse período quaresmal, um alívio, que é o Domingo da Alegria. E esse Domingo da Alegria é nos proposto como um grande momento de incentivo para todos nós que estamos caminhando. Este período onde eu e você estamos já quase que querendo desistir. Assim é no deserto, assim é nas situações difíceis da vida, assim é nos momentos em que as coisas são mais pressionadas, estão mais complicadas. Nós muitas vezes, diante das dificuldades da vida, queremos ou não queremos desistir, sim ou não? Por isso que a igreja, sabendo que de que barro nós somos feitos, também quer oferecer para nós um grande incentivo, que é sim este domingo, o domingo da Gaudete, o domingo do Letare, o domingo onde nós celebramos com muita força e com muita alegria, sabendo que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador.
É uma antecipação dizendo: filho, filha, calma, vale a pena um pouquinho mais de esforço, vale a pena um pouquinho mais de sacrifício, vale a pena, estamos quase chegando, porque nós não podemos dar ouvido ao mundo que quer sempre nos desanimar, que quer sempre nos desestimular. Quantas vezes nós nos propomos a fazer uma coisa e de repente desistimos, de repente paramos, de repente não damos continuidade. Por quê? Porque nós somos um povo, somos os seres humanos de maneira geral, é um povo fácil de desistir mediante as dificuldades. E o inimigo sabe disso, e por saber disso vai nos tentar, vai nos pressionar, vai fazer com que a gente olhe e todo à nossa volta para nos assustar, porque ele vai sempre colocar aquilo que vai causar medo, e o medo vai fazer com que a gente paralise, vai fazer com que a gente não continue. Mas hoje a igreja quer anunciar a todos: estamos perto, estamos bem perto, as festas da Páscoa se aproximam, alegrai-vos, meus irmãos, alegria, todo esforço que já foi feito até agora, louvado seja nosso Senhor Jesus, louvado seja Deus, porque já consigo ver progresso na minha vida espiritual, já consigo ver que rezei mais, que já fiquei atento a mais situações, e se não fui, dá tempo ainda, porque a Páscoa ainda demora um pouco para chegar, e ainda dá tempo de eu consertar, de eu me corrigir, de eu buscar a minha santificação. Amém? No Evangelho de hoje, traz logo no começo, Jesus dizendo para Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Assim como Moisés levantou a serpente de bronze, para que todos aqueles que foram picados pela serpente pudessem viver, pudessem ser salvos, assim também agora, no nosso deserto quaresmal, o Filho de Deus, o Senhor Jesus, nos é apresentado como o Salvador, o que é causa e motivo de nossa alegria. Por isso que Jesus quer hoje ser para todos nós, se nós já nos esquecemos disso, é momento de lembrarmos, se nós já desanimamos com tantas situações em que estamos vivendo, é hora de nos animar de novo, porque da mesma forma que a serpente de bronze foi erguida no deserto por Moisés, o Filho de Deus foi erguido na cruz, para que todos aqueles que nele crerem sejam salvos. Jesus foi enviado por Deus Pai para salvar o mundo, e a salvação nos foi dada de maneira extremamente radical e amorosa. Jesus não veio a este mundo como vem o Superman para salvar os indefesos. Jesus se esvaziou de sua condição divina, assumiu a nossa humanidade para que todos pudessem ver que Ele, mesmo sendo de condição divina, não se apegou à sua condição, mas assumiu a nossa humanidade. E ao assumir a nossa humanidade, faz com que todos nós tenhamos coragem de continuar caminhando pelo caminho que Ele abriu, para que possamos encontrar o reino dos céus. Jesus é aquele que quer de nós uma resposta verdadeira, uma resposta corajosa, uma resposta que possa ser fruto e base para toda a nossa santidade. Quando nós então entendemos que Jesus, ao ser levantado, é para todos causa e princípio de toda a salvação. Por isso que nas nossas igrejas católicas, comunidades, casas, templos, em qualquer lugar que exista bons cristãos católicos, sempre vai ter um crucifixo na casa. Sim ou não? Você tem um crucifixo na sua casa? Assim, com Jesus aparecendo? É para nós um grande motivo de alegria. Talvez quem não seja cristão, quem não entende a fé, não está entendendo nada do que estamos falando. É domingo da alegria, porque ao olharmos para a cruz, encontramos Jesus crucificado, Jesus
a cruz de Jesus é para nós causa de alegria. Parece que é um pouco contraditório, mas é exatamente a causa da nossa alegria. Jesus, ao ser levantado no madeiro da cruz, é fonte de salvação para todos nós. Mas para que isso aconteça, meu irmão, minha irmã, tenhamos os olhos fixos em Jesus. Não dá para olhar para Jesus e apenas admirá-lo. Não dá para olhar para Jesus e achar bonito tudo aquilo que ele fez ou tudo aquilo que ele falou. Não dá para olhar para Jesus e não querer fazer igual. Não dá para olhar para Jesus e não querer ser igual a Jesus. Não dá para ouvir o seu ensinamento e não querer colocar isso em prática. Não dá para ouvir, conhecer, olhar para Jesus e não querer viver esse Jesus no meu dia a dia, a ponto de nós dizermos com São Paulo: já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Por isso, nós não estamos brincando de Quaresma, nós não estamos brincando de Páscoa. A Páscoa, para cada cristão católico, é momento importante de renovação, de entrega, de doação, de ressignificar a vida. Quando olhamos fixamente em Jesus, temos ali os sentimentos de amor total do nosso Deus para conosco. Alguns lugares por aí, algumas pessoas vão dizer: ah, não, mas não tem mais por que ter Jesus na cruz, porque Ele já ressuscitou e vocês ficam adorando um Deus morto. Talvez a pessoa não tenha entendido a força da imagem da cruz com o Cristo crucificado. Porque para nós, Jesus Cristo crucificado não é um culto à sua morte, mas é um culto ao seu amor. Não é um culto à morte por si só, mas é uma verdadeira adoração ao Cristo que se doou inteiramente por amor a todos nós. Por isso que quando olhamos para a cruz, estamos vendo a maior prova de amor que houve, que há e que nunca mais haverá. Jesus é para todos nós causa e motivo de nossa alegria. O amor de Deus por nós em seu Filho Jesus Cristo, que foi enviado para nos salvar, faz com que cada um de nós, ao olhar e ao manter esses olhos fixos em Jesus, possa entender como é que se dá a dinâmica da vida, da fé dos cristãos. Cristão não pode ser um cristãozinho, como eu já disse em muitos momentos, não é? Não podemos ser cristãos cristais. Temos que ser cristãos que temos olhos fixos em Jesus. Jesus não pode ser apenas, nós não podemos ser apenas simpatizadores com Jesus. Ou eu sou discípulo que tem olhos fixos em Jesus, ou eu não sou nada. Cristão eu não sou. Nós cristãos devemos manter os nossos olhos fixos em Jesus, pois ao olharmos para Jesus na sua paixão, estamos entendendo com que amor Deus nos amou. Amor total, radical, a ponto de entregar seu Filho para nos salvar. Nossa padroeira, Senhora das Dores, nos ensina isso. Ela tem olhos fixos em Jesus. As imagens de Nossa Senhora está sempre olhando das dores, está sempre olhando para Jesus na cruz. E ela não está desesperada, e ela não está se escabelando, fazendo show, fazendo confusão no pé da cruz. Ela está com os olhos fixos em Jesus, porque ali está contemplando todo o amor com que Deus amou o mundo. E é por isso que na sexta-feira da paixão nós iremos cantar: prova de amor maior não há, não é? Porque a forma de Deus amar o mundo foi nos dando o seu Filho Jesus, para que todos nós, que ao crermos nele, garantiremos para todo sempre a vida verdadeira, a vida eterna, a vida que vai fazer com que a nossa existência tenha sentido, tenha valor, tenha importância. Por isso, amado irmão e irmã, nós precisamos superar todo e qualquer tipo de desvio dos nossos olhares.
Tem pessoas olhando para algo e para pessoas, para alguém, com olhos fixos, que não vai nos trazer benefício nenhum. Ouvimos no começo da leitura, da primeira leitura das Crônicas, quando o povo de Deus cai na infidelidade, o resultado é um rastro de destruição e de morte. Amém? Quando o povo de Deus se mantém fiel, com olhos fixos no seu Senhor, as graças e bênçãos são derramadas sobre o seu povo. Essa deve ser a nossa reflexão nessa semana. Os nossos olhos estão fixos em quem? Aonde? Tenho meus olhos voltados a Jesus e não desvio o meu olhar. Tem pessoas que não conseguem nem ver Jesus crucificado. Tem aquele filme do Mel Gibson, né? Tem gente que diz, não consigo assistir porque é muito forte. Ali uma arte produzida, que é realmente muito chocante, mas é exatamente a paixão, o mais próximo da paixão de nosso Senhor Jesus. Toda aquela dor, todo aquele sangue, toda aquela atrocidade é causada pela infidelidade do povo. Jesus é o servo fiel que cumpre a missão dada por seu Pai para salvar o mundo. Amém? E Ele salvou o mundo como combatendo a infidelidade do povo. Por isso que eu disse, meu irmão, minha irmã, todo e qualquer traço de infidelidade sempre é desastroso e horripilante, desastroso, danoso, gerando morte. Podemos fazer um parênteses aqui e buscar a nossa realidade atual. Nós estamos, a partir de amanhã, restringindo todo tipo de participação das celebrações e voltamos à estaca zero no estado de São Paulo. É por culpa de um ou de outro? É culpa do governador, é culpa do presidente, a culpa é disso, a culpa é daquele. A culpa é da infidelidade do seu povo. Quando nós agimos por infidelidade, a desobediência, não cumprindo as orientações, pensando só no próprio umbigo, pensando só na própria vida, pensando só naqueles que moram comigo. Tá todo mundo bem, graças a Deus, então eu posso fazer festa, eu posso sair, eu posso viajar, eu posso tirar a máscara, eu posso fazer o que eu quiser. Tá morrendo muita gente lá longe, aqui não está morrendo ninguém. Quando nós começamos a entrar por esse caminho, estamos caminhando por um caminho de desobediência, estamos caminhando por um caminho de infidelidade, estamos caminhando um caminho que pode nos gerar morte, destruição. Por isso, cabe a também nós, população, brasileiros, é muito triste e vergonhoso perceber que nações ao nosso redor, em muitos lugares do mundo, já estão superando, quase que acabando com o vírus em seus países, e nós aqui estamos no pior momento de toda a nossa caminhada de prevenção e de luta contra o coronavírus, e trazendo consequências cada vez mais difíceis para a sociedade, para a economia, para a nossa fé. Por isso, aqui cabe também a nós uma reflexão acerca do nosso comportamento diante das orientações, das regras, diante daquilo que eu devo entender, que quando eu me cuido, não só cuidando só de mim, porque eu não quero ficar doente, eu cuido porque não quero que o outro fique doente, para que o outro não morra, para que o outro possa ter garantia de viver. Mas aí, por infidelidade, por irresponsabilidade, quem deveria dar seu papel não está dando, está trazendo para nós grandes consequências tristes, e não é só nesse momento real. A gente percebe que essa história repete na história do povo de Deus, da Bíblia. Estamos vivendo isso nas nossas vidas, e oxalá que nós não vivamos mais esta situação triste de termos que recuar, de termos que nos fechar, de termos que nos isolar. Vamos meditar isso, meu irmão, minha irmã, nesse quarto domingo da Quaresma, que para nós deve causar alegria, porque sabemos que não é mentira, é verdade, e a nossa verdade tem nome, se chama Jesus, e Ele vai ser levantado, como nos diz a palavra,
para que todos aqueles que crerem nele, tiverem seus olhos fixos nele, terão a salvação, a cura e a libertação do pecado, da morte e do diabo. Nós queremos mais uma vez lutar contra o mal de maneira responsável e nos manter na fidelidade. Não deixemos que o mal nos pegue, não deixemos que o pensamento egoísta, individualista, o pensamento que gera morte quando nos fechamos em nós, deixemos que toda essa caminhada quaresmal nos abra ao coletivo, à comunidade, se preocupar com o outro. Jesus está preocupado não consigo. Jesus poderia ter fugido da cruz por causa do medo que estava sentindo, mas não desistiu. Assumiu a cruz, suou sangue, mas assumiu a cruz para que todos pudessem ter vida com sua morte. Nós queremos que também nós entendamos que a caminhada de vivência da fidelidade não é só para que eu seja feliz. Quando eu sou fiel, o benefício é para toda a comunidade. Que assim seja, meu irmão, minha irmã, que você possa se abrir à graça de Deus e que assim, como nos diz a palavra de Deus, hoje no finalzinho da reflexão do padre Paulo Mazzaglia, que vem nos folhetinhos de cada domingo, diz para nós algo que me chamou muita atenção. A covardia, eu vou ler e você repete comigo para você gravar. A covardia que impede de assumir uma vida diferente, A covardia que impede de assumir uma vida diferente, da que o mundo chama banalmente de felicidade. para que o mundo seja realmente de fidelidade. Corremos o risco de negligenciar Corremos o risco de negligenciar o autêntico sentido de nossa vida, o autêntico sentido de nossa vida, procurando ainda hoje procurando ainda hoje ser serpentes levantadas ser serpentes levantadas como solução imediata. como solução imediata. O Mestre continua a nos dizer O Mestre continua a nos dizer que é preciso nascer de novo, que é preciso nascer de novo, nascer do alto, nascer do alto, da doação da vida da doação da que vida o próprio Deus fez por todos nós. que o próprio Deus fez por nós. Queridos irmãos e irmãs, não fixemos os nossos olhares para outras coisas que querem nos trazer respostas fáceis, soluções imediatas, uma proposta de céu fácil. Nosso Senhor Jesus nos ensina que o caminho da cruz, o caminho do amor, é o verdadeiro caminho que nos faz chegar ao céu. Que Deus nos abençoe e nos faça feliz. Sejamos alegres porque as festas da Páscoa se aproximam e a nossa festa será renovada em Cristo ressuscitado. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos de pé, meus irmãos, unidos pela fé que temos em comunhão